told your friend you're not okay. Bom, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo. E a receita de hoje nós vamos fazer um molho de tomate caseiro para uma lasanha bolonhesa que nós vamos fazer no nosso canal hoje, né? Então, os ingredientes do molho: eu uso 2 tomates sem a semente, 2 tomates cortados em cubos pequenos, uso uma cebola média cortada em cubos pequenos, 2 dentes de alho, uso um galho de manjericão fresco, uso 1 litro de um caldo de legumes que eu faço, que é legumes com algumas cascas que eu boto para cozinhar, bato no liquidificador e coo. Aqui tá só para não acrescentar água no meu molho, eu vou acrescentar esse caldo de legumes, que ele é aromatizado, né? E para lasanha vai ser o molho de tomate, né? A receita que eu já disse. E vamos usar queijo mussarela, 250 gramas de queijo mussarela, 250 de presunto e meio quilo de carne moída. A carne moída eu já cozinhei aqui, né? Aí você cozinha do seu jeito. E aí quando eu for montar a lasanha eu vou dizendo passo a passo para vocês. E o refratário da lasanha vai ser esse, né? E a massa a gente usa mais ou menos meio pacote daquele grande, né? De massa de lasanha. Que é aquele macarrãozinho compridinho fino assim. Eu coloco um fio bem generoso de azeite. Vou deixar esquentar um pouco para me refogando os ingredientes, tá certo? Existe toda uma sequência. Primeiro o alho, sempre o alho. Que eu vou colocar 2 dentes de alho cortados bem pequenininho. Vou deixar o alho refogar um pouco para depois eu entrar com os outros ingredientes. Então o alho já está quase pronto. E agora eu vou colocar a cebola para ir refogando junto com o alho. Lembrando, uma cebola média todinha, cortada em cubos pequenos. Bom, gente, então tá aqui, ó, a cebola tá refogando junto com o alho e já tá no ponto para acrescentar o tomate, tá certo? Vou acrescentar o tomate agora. Todo o tomate, tá bom? 2 tomates grandes cortados em cubos, sem a semente, tá certo? Não coloca semente. Vou deixar refogar um pouco mais também. Bom, gente, eu não deixo refogar muito o tomate. Aí agora eu vou acrescentar o manjericão. Como eu botei um galho de manjericão fresco, eu vou colocar metade agora, para já encorpar o sabor. Ó, colocar metade. E o que ficou, eu coloco quando eu desligar o fogo. Quando eu finalizar o molho, que desligar o fogo, eu coloco o que ficou. Aqui eu vou dar uma refogada com manjericão. E já vou acrescentar o meu caldo de legumes que eu fiz, né? Para ele começar a cozinhar o molho. Então pronto, o manjericão tá aqui. Eu vou acrescentar o caldo de legumes. Bom, gente, eu coloquei o caldo de legumes e coloquei no fogo alto, tá certo? Tem que cozinhar bem rápido para mim finalizar o molho. E agora eu vou acrescentar os extratos de tomate, tá certo? Os 2 pacotes. Por que eu uso o extrato de tomate? Para ele dar uma cor melhor de molho, né? Você vê que se eu usar só o caldo de legumes com tomate, ele fica uma cor meio fraca, ó. Quando eu acrescento o extrato de tomate, ele já vai ficar uma cor mais viva de molho de tomate, tá certo? Ó? Um vermelho bem vivo, já vai começar a ficar, ó. E agora eu deixo cozinhando aqui por mais ou menos, você vai ter que olhar, mais ou menos uns 30 minutos ele cozinhando aqui em fogo alto, que ele vai dar uma reduzida e vai encorpar. Aí eu vou dar o ponto do sal. E como é um molho de tomate, a gente acrescenta um pouco de açúcar, porque o tomate ele é um pouco ácido. Para o nosso molho não ficar ácido, eu vou acrescentar um pouco de açúcar e o sal. Eu vou dar o ponto final, tá certo? Bom, gente, nessa questão do sabor é assim, o que eu uso aqui. Para essa quantidade aqui, essa receita, eu vou colocar mais ou menos meia colher de sopa de sal. E vou colocar açúcar também para quebrar a acidez e dar o ponto certo, né? O sal com o açúcar vai dar o ponto certo no meu molho. Então, meia colher de sal. E outra coisa, o sal fica a critério de vocês que estão fazendo, tá certo?
E às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, hipertensão, alguma coisa assim, aí ela come uma comida com menos sal. Então aí você vai colocando, é a gosto, tá certo? E o açúcar, mais ou menos, eu boto uma colher de açúcar. E depois eu vejo, mais ou menos. Aí, quando for cozinhando, aí eu vou vendo a questão do sabor. Se preciso colocar um pouco mais de sal no meu caso, ou se eu preciso colocar um pouquinho mais de açúcar para quebrar mais a acidez, tá certo? Isso a gente vai vendo no decorrer do cozimento. Porque agora, como não incorporou ainda o sabor de todos os ingredientes, eu ainda não posso dar o ponto final agora. Então, o ponto final, como o nome diz, é no final, tá certo? Quando eu estiver perto de finalizar o molho. Bom, gente, então aqui já está quase no ponto. Uma correçãozinha. Eu falei fogo alto, né? Mas assim, quando você coloca no fogo alto, o ideal é que você fique de vez em quando mexendo, porque senão os tomatezinhos cortados em cubo, eles vão descer para o fundo da panela, eles vão grudar na panela e vai queimar. Então, se você for deixar no fogo alto, fique de vez em quando mexendo, para que não queime o tomate e estrague o seu molho, tá certo? Se você se você está fazendo outras coisas, não pode ficar olhando direto, deixe no fogo baixo mesmo, que ele vai cozinhar devagarinho. Então aqui já está no ponto, eu vou acrescentar o que ficou, o manjericão que ficou, né? Vem acrescentar no final. Acrescento ele aqui. Aqui o meu molho está quase finalizado já. Então eu volto aqui, experimento de novo. Então a quantidade de açúcar que eu coloquei e a quantidade de sal já tá bom, o molho já tá no ponto. Então aqui eu desligo o fogo e vou começar o processo de montagem da lasanha, tá certo? Lembrando, a carne moída que foi cozida, ela foi cozida sem acrescentar água, só com o próprio líquido que tem nela. Então, gente, aqui tá aqui o meu molho pronto, minha carne moída cozida, a minha massa. Uma observaçãozinha, quando você for cozinhar a massa para lasanha, você coloca uma bacia com água separado e gelo dentro para que, quando você tirar a massa de dentro da água quente, você coloque nessa bacia com água gelada, para que pare o cozimento. E você deixa lá dentro por um tempo para parar o cozimento. Quando você for usar a massa, o ideal é que você pegue um pano limpo, pano de prato. Então você coloca no papel, no pano de prato, corrigindo, e você vai jogando massa por massa. Por quê? Porque se você tirar a massa de dentro da água e for montando no seu refratário, ela vai vir com água. E aí, quando você colocar o molho e for montando as camadas, quando você finalizar, vai ficar aquele negócio muito mole. Então, o ideal é que você enxugue a massa, tá vendo? A massa aqui estão enxutas. E aí, quando eu for montar aqui a camada no refratário, não vai vir com água de fora, né? E vai ficar sem sabor, vai ficar mole. Então, você enxuga a massa para não acontecer isso, tá certo? Então, vamos. Então, eu vou acrescentando aqui aos poucos. Vou colocar mais ou menos umas 3 colheres de molho. E vou misturar para ver como é que fica. Aqui também ela não pode ficar muito molho aqui não, porque senão ela, quando eu for montar as camadas, ela vai abrir e vai o molho todo descer e vai ficar aquele negócio muito mole. Então aqui eu acrescento mais um pouco, mais uma. E já tá bom a quantidade. Já tem que ficar assim mais ou menos, ó. Eu coloquei cenoura ou batata na carne para cozinhar, porque eu acho melhor, fica mais saboroso. Se você não quiser colocar cenoura e batata, você tira. Mas coloca o cheiro verde, coloca bastante verdura para ficar uma carne saborosa. Então as camadas, eu começo primeiro com o molho. Só o molho. A primeira é só o molho. Eu espalho, não coloco muito. Espalho. Aí agora a próxima camada eu venho com a massa. Então, como a minha massa é um pouco grande, eu vou cortar um pedaço dela para ir montando aqui, aos poucos. E a massa eu deixo sempre al dente, tá? Não pode ficar muito cozida a massa. Aí os pedaços eu vou montando como se fosse um quebra-cabeça. Pronto. Entro com molho, camada de massa. Agora eu coloco a carne.
Aí essa parte aqui você mesmo vai vendo a quantidade que você gosta, que você quer. Eu gosto de fazer bem recheado mesmo, ela bem recheada para ficar melhor, né? Tá bom já. Aí agora eu entro com presunto. Agora eu coloco um pouco de molho para não ficar muito seco. Só para ficar mais molhadinho. Espalho. Aí eu venho com queijo mussarela. E um pouco mais de molho. Aí eu vou começar a outra camada de massa, né? Eu gosto de fazer um molho caseiro porque fica um sabor melhor para a lasanha, né? Aqueles molhos prontos, às vezes, cheio de conservante, cheio de coisas que às vezes faz mal à saúde da pessoa. E o caseiro fica mais saboroso e mais saudável também, né? Por isso que eu gosto de fazer um molho caseiro. Agora eu venho com outra camada de massa. Pronto, aí novamente, presunto. Aí a minha eu vou finalizar aqui, tá certo? Então eu tento preencher mais com presunto, né? Porque como é a última camada aqui, eu não vou colocar mais. Eu preencho bem, bastante. Novamente, coloca um pouquinho de molho para não ficar seco. Não precisa ser muito não. Só para o queijo não ficar muito grudado no presunto, né? Ela ficar mais cremosinha. Venho com o queijo. Aqui o queijo eu não coloco muito nessa camada, porque eu vou finalizar ela com queijo. Espalho um pouco. Porque sempre a última camada da lasanha é o queijo, para ele gratinar, tá certo? Um pouco mais de molho. Olha o molho aqui. Coloco mais uma camada de massa, que é a última camada de massa. Reforço com um pouco de molho entre a massa e eu finalizo com queijo mussarela. O molho agora. Você vai colocando assim um pouco nos cantinhos para que não fique só a massa, assim, o molho, para quando ela for pro forno assar, esses cantinhos não fiquem secos.
Tá reforçando assim um pouco nos cantos. E agora eu finalizo só com o queijo mussarela. Pronto, aqui ela já está pronta para ir pro forno. Mas antes de levar ao forno, eu pego um papel toalha, limpo essas bordas, para não ficar sujo assim na borda. E quando ela for assar, não ficar queimada essas bordas. Eu vejo onde sujou, né? Se você quiser dar uma polvilhadazinha com orégano, pode. Se não, aqui já está no ponto. Você coloca no forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos. O daqui o meu forno é 230, que é como se fosse 180 graus. Aí da sua casa você vai vendo como você usa. Ficou um pouco de molho, você pode guardar e usar em outra coisa, ó, da receita. Então é só colocar no forno, esperar o queijo derreter, que é gratinar, e ela já está pronta para ser servida. Até que eu sei que está pronta para tirar do forno. Quando ela começa a ferver, nessas bordazinhas dela começam a ferver. Então estava fervendo e eu tirei porque já está no ponto. O queijo não fica bem gratinado porque o meu forno ele não tem não é elétrico. O forno elétrico ele tem uma salamandrazinha em cima, que ele joga calor tanto de cima como de baixo. Então quando ele tem uma fonte de calor em cima, aí ele consegue gratinar bem o queijo. Então se eu tivesse um maçarico culinário, né? Eu pegava aqui o maçarico e dava uma gratinada aqui no queijo para ficar mais bonito, né? Então, aqui tá pronto, eu vou partir um pedaço pra gente ver. Bom, gente, então tá aqui a nossa lasanha, né? Você pode ver as camadas de massa, carne, né? O recheio. E caseira, né? Porque a gente fez um molho de tomate caseiro, cozinhou uma carne bem legal, sem acrescentar água, fez um caldo de legumes para fazer o molho. Tudo bem caseiro, tudo bem legal, né? Então eu quero agradecer a quem ficou até aqui com a gente, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal e muito obrigado por vocês terem ficado até o final com a gente, tá bom?